Mas aí, quando você corre para o lugar certo, que é aos pés de Jesus, para a palavra dele, a inerrante palavra de Deus, você encontra resposta para tudo. Você encontra resposta para a sua dor, para a situação que você está passando. Você olha para a vida dos servos do Senhor que sofreram e morreram para você estar aqui. Sim. Aí você passa a entender que o propósito do Senhor é além, sabe? Que não é sobre você, é sobre Ele. Que nós estamos aqui para levar o amor dele. E que se for necessário chorar, sofrer, é como diz aquele de Lauriette, ainda que para te servir, Senhor, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação dos séculos. Nós vamos viver milagres. Nós vamos viver bênçãos, nós vamos viver curas, nós vamos ver a mão do Todo-Poderoso agindo sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos familiares, dos nossos irmãos. Mas nós também devemos padecer, sim, porque nós não somos melhores em nada do que os heróis da fé. A paz do Senhor, juventude! Eu sou Raquel. Eu sou Juan. E esse é o podcast Blereanos Music. Hoje nós temos uma convidada especial, que é a cantora Wayne Aline. Gente, a gente teve até que pesquisar como é que se pronunciava esse nome, foi, Juan? Foi, a gente teve que pesquisar e ela vai contar daqui a pouco como é a história desse nome e como é que ela lida com isso, né? Está conosco Wayne Aline, cantora pernambucana, é isso? Cantora pernambucana. Glória a Deus. E está com a gente aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre chamado, sobre ministério. E eu tenho certeza que você, juventude, você jovem, você adolescente que está nos assistindo nesse momento, vai ser muito inspirado através da vida dela, através do seu ministério, para que o seu ministério também seja edificado e abençoado. Vamos lá, para começar, a gente quer saber quem é o Wayne Aline. Nos conte quem é você, se apresente, fique à vontade. Amém, a paz do Senhor a todos, a paz do Senhor, meus irmãos. Amém. É uma alegria imensa estar aqui com vocês, uma honra estar participando desse podcast abençoado. E o Wayne Aline é uma serva do Senhor e nascida no Evangelho. Amém. Filha de pais evangélicos que sempre prezaram muito por nos ensinar a palavra de Deus. E nós somos frutos, né, da oração e da dedicação dos nossos pais. E hoje estamos aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor. É um privilégio, né, a gente nascer em berço evangélico, né? A gente chama berço evangélico a expressão, né? Eu acho um privilégio. Você se sente privilegiada por isso, Wayne? Eu me sinto privilegiada, muito. Na fase da adolescência, eu até quis pensar que seria mais fácil você vir do mundo, se converter, para sentir aquela chama, porque nós temos na nossa caminhada aqueles altos e baixos também. E no período de adolescência e juventude, acontece muito dessas coisas. Mas hoje eu agradeço muito ao Senhor pelo privilégio de ter nascido já no Evangelho. Eu falo isso porque eu também tive esse privilégio de nascer nesse evangelho, que realmente a gente se sente privilegiado por isso, né? Por ter tido essa oportunidade. A gente queria saber também de você, como é a sua relação com a Paraíba? Qual é a sua relação? Olhe, eu posso dizer a vocês com o coração bem aberto e sincero que eu amo Campina Grande. E eu conheci Campina Grande através dos meus pais, né? Eles vieram morar aqui há alguns anos atrás e eu tive o prazer de vir visitá-los algumas vezes e fiquei completamente apaixonada pela cidade. E vim poucos cultos no início,
E de 2 anos para cá eu comecei a vir mais para a igreja, para os trabalhos de círculo de oração, me apeguei a algumas irmãs. E é um povo muito bom, um povo acolhedor, um povo abençoado e avivado. Que igreja avivada! É forte, e aí, juventude, tem que ser avivada. Não tem como não gostar, né? Como a gente tá aqui no Bleranos Music, né? A gente vai falar sobre música também. E a gente queria saber como foi a sua inserção na música. Como começou os primeiros contatos com a música na sua vida? A gente costuma dizer lá em casa que ao nascer eu não chorei, né? Eu já nasci cantando. Olha aí. Meu pai é da música, o irmão dele da música. E eu cresci nesse ambiente, né? Então a igreja, ela me proporcionou tudo isso. Então eu comecei a cantar na igreja aos 3 aninhos de idade. 3, 4 anos. Era meu pai ou no piano ou no violão. E já cresci assim. Eu não me lembro de um dia sequer que eu tenha passado sem música. Sem cantar, sim, né? Mas não sem ouvir. Sempre com música. Sempre muito envolvida. Então quer dizer que a idade, né? A idade acho que era uma próxima pergunta que a gente ia fazer. Mas como se consolidou seu ministério, né? Que a gente sabe que você começou a cantar com 3 anos, como você acabou de falar. Mas quando foi que você se consolidou? Você disse, poxa, eu sou uma cantora. Como foi essa fase, né, de consolidação do seu ministério? Desde criança, eu recebi muitas promessas da parte de Deus, muito pequenininha. Aos 7 anos eu fui batizada com o Espírito Santo e nesse dia Deus usou alguém para mim, né, que levaria minha voz além. Tinha apenas 7 anos. Aos 12 anos eu fui batizada nas águas por um pastor que era muito rígido quanto a profecias, sabe? Mas quando eu desci as águas, Deus tomou ele em mistério. E foi lindo, e ali o Senhor reafirmou as promessas que já havia me feito. Então, no meu coração, eu sempre fui uma cantora. Olha aí. Eu sonhei em gravar LP. Gente, eu sou nova. eu sou jovem, eu prometo. Não vou dizer a idade, mas eu prometo, eu sou nova. Mas eu sonhei em gravar LP, fita cassete. Mas o Senhor falou pra mim que eu gravaria uma irmãzinha, né? Disse que eu gravaria uma coisinha redondinha, assim, pequena. Ela me via carregando de cidade em cidade. E quando nós tivemos a oportunidade, o privilégio de gravar o CD, aí eu compreendi, né? Mas para isso teve uma jornada muito grande. Eu me casei, fui mãe e só aí o Senhor começou a trabalhar, a soprar meu nome mesmo. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mas de idade foi aos 22 anos que eu comecei a viajar, a atender agendas, convites. Isso é importante, a gente até falar sobre isso, e aí a juventude, né, e todas as pessoas que estão assistindo a gente, saber essa importância do tempo certo, porque é aquela coisa, eu vi uma frase esses dias que me chamou muita atenção, que dizia assim, comporte-se como a sua promessa. Deus lhe fez uma promessa, você vai ser um grande cantor, um grande músico, uma grande cantora, né, que vai levar a sua voz. E aí parece que enquanto aquilo não se consolida, né? Acho que essa é a palavra certa. Quando aquilo não se concretiza, você não se sente diante daquele cenário. Você não se sente o cantor ainda. Mas como a Wayne falou, ela sempre se viu como uma cantora, porque afinal Deus também já via ela como uma cantora, né? Então é importante isso. Você já se vê, você já se enxergar como Deus lhe enxerga. Tomar posse da palavra, né? Porque a palavra de Deus, ela é fiel, né? Ela não volta. E eu pulei uma etapa que ao chegar em Oricuri, lá tinha um conjunto chamado Levitas. Hoje é a banda Maranata, mas era Levitas. E nós gravamos na igreja um CD ao vivo. E esse CD, ele girou toda aquela região ali, Oricuri, Araripina, todo o sertão. A gente viajava muito. Jesus salvou tanta gente, tantos músicos, assim, de banda secular. Vieram, fizeram parte conosco, sabe? Houve, assim, um mistério muito grande, a ponto de a gente passar nas ruas e o pessoal tá num bar, com um carro aberto, tocando o CD dos Levitas. Olha aí. Então, eu acredito mesmo que foi ali que ficou consolidado. Eu só estava esperando o tempo da minha promessa em particular se cumprir. Mas eu sempre criei no meu coração. Sempre. Eu sempre acreditei na palavra de Deus. É como Davi. Olha, eu quero entregar já. É como Davi, que ele tinha sido ungido como rei na sua adolescência, mas ele só reinou
quando ele já tinha o quê? Mais de 30 anos de idade. Então, assim, entre o tempo da concretização do reinado de Davi, ele já era rei ungido. Sim. Mas ainda não estava em exercício. Essa é a diferença. E não tomou a frente, né? E ele não tomou a frente, mesmo o povo ali fazendo pressão, né? E ele teve a oportunidade, mostrou para Saul que ele teve a oportunidade de matá-lo, mas não. Ele esperou, ele ficou no tempo. Hoje eu estava até falando com os meus pais, né? Sobre se posicionar, permanecer e perseverar. Eu acho que esse é o segredo, sabe? Que todo cristão deve ter essa convicção no coração para continuar avançando e não desistir em meio às tormentas. Porque vem, se levanta de todo lado, e principalmente quando o inimigo sabe que Deus tem algo grande na nossa vida. Ele se levanta para trabalhar, ele não descansa. Ele não descansa. Nós é que devemos nos posicionar, esperar, confiar e perseverar. Ter convicção no que Deus lhe chamou. Isso, convicção no chamado. E convicção no chamado, né? Isso faz toda a diferença, né? Porque às vezes Deus faz uma promessa e aí você coloca ela lá para distante e você não se comporta como se estivesse esperando essa promessa ser realizada. E você precisa se comportar, né, da forma que você sabe, vai acontecer. Então eu já tô aqui esperando. Já tô ensaiando, já tô me preparando. E sabe uma coisa interessante também? É que muitas pessoas esperam chegar lá. O chegar lá. Só que eu tenho aprendido, né, durante a minha caminhada, que quando você chega em determinado lugar que Deus disse que você ia chegar, porque Ele é fiel para fazer, a jornada continua. Você chega lá e simplesmente ainda tem estrada para ir. Então você tem que vir diante, se preparando, vai chegando, vai avançando, porque assim como as nossas lutas, elas têm etapas, elas vão subindo, né, de nível. A gente vai superando, vai aprendendo, que cada um a gente aprende uma lição, né? Assim também são as bênçãos de Deus. Sempre tem mais, tem mais, né? Está em contínuo crescimento até a vinda do Senhor. Não para, né? Não para. Ai, cumpriu-se uma promessa, acabou aqui. Não, a gente vai continuar. Continua. Como a irmã Wayne está falando das etapas, eu queria saber como foi essas etapas, né? Você acabou de dizer que gravou um EP com os levitas. Gravei o CD. Explica como foi essa sua trajetória, né? As etapas que você percorreu para chegar até o estado de agora. Sim, eu tinha 15 aninhos e nós decidimos gravar, conhecemos um músico abençoado, Eduardo, que foi meu produtor do meu primeiro CD, um amigo, um irmão. E ele era de banda do mundo, viu? Banda conhecida, tocava Fortaleza para multidões. Mas Jesus foi lá no mundo, resgatou e trouxe para adorar o Senhor. E a gente levou os equipamentos tudo para a igreja, juntou o pessoal dos levitas, gravamos esse CD. E depois disso, a gente sempre louvando ao Senhor, passamos um momento de muita dor, porque nós perdemos o nosso maestro, o Martins, que ele era o baixista e era o cabeça. Então, ali deu uma, sabe, o grupo por um tempo parou, alguns meninos se afastaram. Então, tudo isso foi um processo. E por eu ser muito apegada à igreja, às coisas da igreja, eu gosto, assim, que permaneça, sabe? Eu, por mim, sabe, estaria ali o mesmo grupo, as mesmas pessoas. Eu demorei muito a entender, né, que os caminhos de cada um vão sendo traçados conforme os propósitos de Deus e conforme as nossas escolhas também, né? Porque nós temos essa questão, a gente pode escolher, né? A gente tem esse direito de escolher o que a gente quer, né? E eu sempre desejei isso. E por um tempo eu achei que sem os meninos eu não ia conseguir, porque era a turma que eu conhecia. Então, depois nós mudamos para Salgueiro, foi onde eu me casei. Conheci meu esposo em Oricuri ainda, mas me casei em Salgueiro. Mas nesse período, eu conheci o pessoal da Limão com Mel, através de um amigo que me apresentou ao pessoal. E eu comecei a gravar backing vocal para cantores evangélicos que estavam produzindo no estúdio. Só que eles conhecendo meu trabalho, gostando, começaram a me fazer convites para participar de trabalhos seculares. E pelo dinheiro, estava para me casar, eu comecei a fazer esses trabalhos. Nunca fui festa, mas fiz muito trabalho para Limão com Mel, Calcinha Preta, Mala Sem Alça, muitas bandas que são conhecidas, né, nacionalmente. E
nós chegamos a um ponto que era para eu ir para um evento. Era uma gravação desse DVD da Limão com Mel e eles me queriam lá. Porque eu fiz todo o back, né? Vamos para ter a voz lá no ao vivo parecido e tal. Tem uma pessoa que vai cuidar de você, que é uma amigona, era uma mãezona. E eu falei com os meus pais, minha mãe travava mesmo, sabe? Que minha mãe, ela... Vocês sabem, a mãe é a mãe. Alguns têm um pai mais rígido, né? Lá em casa é minha mãe. Meu pai, ele é muito compreensivo. E meu pai disse assim, minha filha, você já é de maior. Você sabe que Deus tem na sua vida. E essa escolha eu vou deixar para você. Eita. Eu acredito que ele pensou, eu ensinei, né? Vamos ver que atitude ela vai tomar. Mas minha mãe não, minha mãe estava lá brigando, não pode, o pessoal querendo que eu fosse. Então eu fui para o lugar certo. Eu corri para os pés do Senhor, né? E eu comecei a chorar porque eu estava com desejo de ir. Foi a primeira vez que eu tive vontade de ir, porque eu sabia que não era uma festa, era uma gravação, mas mesmo assim, tocariam canções do mundo, né? Enfim, era uma festa, né? Mas na minha cabeça ali eu ia fazer um trabalho, mas Deus sabe, só Deus sabe os rumos que poderiam tomar minha vida a partir dali. Mas foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Espírito Santo bradando de fora, que a gente sempre sente ela ecoando dentro, né? Ele toca dentro, dói. Você sente quando você faz algo que machuca o Espírito Santo. Mas ali eu ouvi a presença de Deus, a voz de Deus no meu quarto. E ele só disse uma palavrinha. Não. Não. Agora foi um não. Amém. De estremecer. Não. Aí eu fui para um círculo de oração. Para confirmar, né? No outro dia eu fui para o círculo de oração. Se crente não pedir confirmação, crente pentecostal, Eu fui para um círculo de oração numa congregação bem pequenininha que tinha assim por trás da minha casa, num bairro lá em Salgueiro. E quando eu cheguei lá, meu nome, a gente já falou sobre isso aqui no iniciozinho, não é um nome tão fácil de ser pronunciado. Então Deus, ele já usou algumas pessoas, eu creio que não mais que 5 pessoas, para me chamar pelo nome. E nesse dia foi uma senhorinha, muito velhinha, e ela falou assim, Wayne, você sabe o que eu tenho com você. Fique no seu lugar. Siga os planos que eu tenho te guiado. E no meu tempo e do meu jeito, você me obedecendo, você vai ver o que eu vou fazer. Nossa, coisa linda. E eu nunca esqueci. E eu sempre esqueço. Quando Deus fala comigo assim de uma forma estrondosa, eu sempre anoto, eu guardo. Então eu guardei aquela palavra. E assim foi, eu não fui. O pessoal ficou triste. Eu fiquei assim, né, quando o trabalho estava todo pronto. Aí a gente olhava e dizia, minha cadeira ia ficar bem ali, ó. Mas eu glorifiquei a Deus depois. Eu disse, Senhor, obrigada. Eu não sei o que tu tens para mim, mas eu estou com o coração aberto para viver o que tu tens. Então, nós passamos, depois disso, me casei, e nós passamos uma prova muito difícil, um deserto muito difícil. Não só eu, com meu esposo, mas toda a minha família, meus pais, meus irmãos, nós passamos por um vale muito difícil. E ali parecia que seria o fim para todos nós. Parecia que seria o fim. E eu pranteei muito, muito. E onde havia asfalto ali na cidade de Oricuri, eu estava de resguardo da minha segunda filha. A cidade não era toda asfaltada ainda, em cidade interior, né? Hoje está bem linda. Mas onde tinha asfalto, era asfalto novo. Eu coloquei minha filhinha num carrinho de bebê e eu fui passeando. E eu sempre digo ao Senhor, eu disse, essa cidade viu minhas lágrimas. Todas essas ruas asfaltadas de Oricuri viram minhas lágrimas. E o Senhor disse, não foi só a cidade que viu tuas lágrimas, eu vi as tuas lágrimas. E quando o Senhor começou a trabalhar para me dar vitória, foi um tempo muito especial, porque eu estava me sentindo só, abandonada, rejeitada pelos meus irmãos, porque muitas vezes acontece isso, o Senhor permite. Né? Tem dores que é necessário a gente passar, né? Assim como José passou.
Ele foi perseguido, ele foi humilhado, né? No meu caso, fui humilhada, fui perseguida, fui tirada de cargos, de posições que eu ocupava na casa do Senhor, que eu sempre amei tanto fazer a obra de Deus, sendo que estava lá em comunhão com minhas filhas, eu ia para os ensaios, era sempre a primeira a chegar, sempre fui pontualíssima. Minhas filhas dormiam na capa do teclado e no case do baixo. Olha aí, história musical. Eu saía quando era arrastando com barrigão, era com as duas, né? Mas eu não deixava de ir. E às vezes a gente pensa que está sendo só levado, mas não é. É o Espírito Santo nos guiando, nos levando, nos fortalecendo. E essas coisas hoje eu compreendo que foram necessárias eu passar. Sabe? Porque depois eu vi amigos passarem por situações parecidas e até mais difíceis. E eu pude usar a minha história como exemplo, né? Eu trago a palavra de Deus. Claro, Jesus, ele é o nosso maior exemplo de perseverança. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de oração, jejum, consagração, devoção ao Senhor. Mas eu sempre dizia assim, eu digo, tu lembra quando eu estava assim, 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 que você dizia isso e isso? E agora você vai fazer o quê? Vai escolher fazer o quê? Vai parar ou vai prosseguir? E eu estava em um culto, era aniversário do meu pastor muito querido, pastor Marcos, irmã Ledijane, Deus abençoe vocês poderosamente. E o pastor Samuel Oliveira, ele estava nesse culto, e foi a primeira vez que eu fui chamada de cantora Wayne Aline no púlpito, foi o pastor Samuel Oliveira, nosso vice-presidente. E ali o irmão desceu, eu não esperava, eu sentei até num cantinho assim, ele desceu e disse, prepare um hino, viu, que o pastor Samuel Oliveira disse, você vai cantar. Eu disse, tá certo. Aí, como cantora, naquele dia, o púlpito estava assim, ó, cheio de pastores, e o Senhor fez a minha primeira agenda. E a minha primeira agenda, saindo de Oricuri, foi para Petrolina, no tempo do pastor. A primeira vez que o pastor Elci Ribeiro pastoreou lá, que hoje ele está lá novamente. Abraço para o pastor Elci, sua família. São pastores muito queridos por nós. E o Senhor começou a cumprir. Aí, no dia que eu estava lá, o irmão Felipe Guimarães, eu vou citar o nome de muita gente, vai ser o jeito. Muita gente faz parte dessa história. Eu estou tentando não citar tanto, para onde não ficar chateado, mas é impossível, porque são peças-chave. Sim. E ele disse assim para mim, quando terminou o culto. Irmã Wayne, eu estava no banco e Deus disse assim, faça as fotos do CD dela. Eita. Dê de presente, faça o melhor. Aí ele disse, irmã Wayne, pode vir para fazer essas fotos? Eu disse, posso. Com certeza. Então, daí o Senhor foi preparando tudo. Canções, o Senhor foi preparando canções. Eu digo, mas meu Deus, eu sempre gostei muito de escrever. Eu amo escrever. Então você é sempre amei. também. Sou, pela misericórdia de Deus. Eu sempre amei. Mas você olha, né? A gente geralmente tem o costume de não valorizar aquilo que Deus nos dá. É, né? verdade. Aí eu ainda fui atrás de outro compositor muito conhecido em nosso meio. E ele cantava bastante nesse período lá na nossa cidade. Ele ainda era do nosso ministério, em Pernambuco. E eu pedi a ele uma canção. E ele disse, eu deixei algo para você na casa do pastor. Aí o pastor me entregou um CD com 12 canções para eu escolher as que eu quisesse. As que eu quisesse. Ele me deu. 12 músicas. Naquele tempo as canções eram caras. Já era 800 mil reais. Aí, cantores, vocês que não sabiam, naquele tempo, viu? Era esse valor. Olha aí, informações E o Senhor, ele me preciosas. deu, porque eu não tinha recurso, não tinha. Mas o Senhor preparou tudo, e nós gravamos o primeiro CD. Viajamos muito, muito, muito. Aí chegou um tempo também que o Senhor deu um freio. Nós passamos outro vale muito difícil. Isso, assim, bem resumido. E nesse, meus irmãos, eu afundei. Né? Eu dei brecha para que entrasse não apenas crises de ansiedade, mas depressão. Ela veio com força e com fúria. E vocês sabem que quando esses sentimentos ele vem carregado com muita negatividade, morte. Sim. Você não valoriza a vida, você não é grato. Você não consegue ser, não é porque você não é. Você não consegue. Por quê? A beleza da vida, ela simplesmente se esvai, ela foge das suas mãos. Você olha ao redor e você não vê sentido.
né? Mas eu posso dizer para vocês, de todo o meu coração, que Jesus, ele é o médico dos médicos. Glória a Deus. Certa vez ele disse para mim, eu sou o teu professor. Não tenha medo, porque eu dizia, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei escrever. Ele disse, eu vou te dar, eu sou o teu professor. Por que você se preocupa? Agora, meu agir na sua vida é diferente. Você vai ter que ter calma. E é tudo muito devagar, sabe? O Senhor, ele tem uma paciência comigo. Ele é longânimo, né? Isso. A palavra de Deus diz que ele é longânimo. E comigo, meu Deus, ele é muito. Não é porque ele sabe que a filha dele é lenta. Mas o Senhor, ele teve essa paciência, sabe? E nesse período, ele disse, eu sou o teu médico. E o Senhor, ele começou a trabalhar na minha vida de uma forma tão linda antes da pandemia. Foi antes da pandemia. E eu, trancada, eu não cantava. Meu louvor na minha casa silenciou por quase 2 anos. Eu não cantava em casa. Deus. Eu cantava na igreja quando tinha oportunidade. Para não ouvir Deus falar, eu ia para a igreja só grifar a Bíblia. Mas o Senhor, ele é misericordioso e ele vê, ele nos vê. Ele nos vê, ele nos observa e ele deixa. Mas quando ele puxa, aí, meu amigo, não tem corrente que esteja ali aprisionando, que ele faça permanecer naquele lugar. É verdade. É, quando ele puxa para ele. Então, ele foi fazendo um tratamento comigo aos poucos, né? Eu fui voltando a orar. Certa feita, eu encostei a cabeça quando eu estava cansada daquela situação. Eu tenho 3 filhas. E eu disse, meu Deus, minhas filhas estão aí. Eu não consigo fazer atividade de escola com minhas filhas. Eu não tenho ânimo para trabalhar com meu esposo. Eu sou muito ativa, muito elétrica. Mas eu só queria cama. Só cama. E eu encostei a minha cabeça, assim, na parede, no meu quarto. E eu disse, Senhor, se tu tens algo na minha vida, me tira daqui. Eu quero voltar a ser quem eu era antes. Aí eu ficava, tem jeito? O Senhor ainda quer? Porque até isso, né, o inimigo coloca na nossa cabeça que a gente não presta pra nada, que nós somos inúteis, que não tem mais sentido, que o mundo ficaria melhor sem você. São terríveis as setas que vêm, sabe? E a gente dá ouvido. A gente dá ouvido, que a gente se prostra. Sim. A gente é como Eva lá no jardim. Eva tinha a presença de Deus, né? Tinha Adão, tinha todo o jardim. Sim. Mas ela ouviu a serpente. Ela acreditou no que a serpente falou para ela. Por quê? Porque por um momento ela deixou os pensamentos de Deus sobre ela de lado. Os planos de Deus para ela de lado. Ela se encantou com aquela nova forma que ela não conhecia. Né? E hoje nós estamos aqui. Mas o Senhor, ele continua sendo longânimo, paciente. As promessas dele, muitas vezes, 2 Pedro, eu até anotei aqui, 2 Pedro 3:9 diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo convosco. É verdade, então o Senhor, ele foi me instruindo, eu fui modificando algumas coisas em casa. Né? Eu olhava sempre para o meu guarda-roupa. Veja que experiência estranha. Eu olhava para o meu guarda-roupa e eu dizia, eu estou com esse guarda-roupa todo arrumadinho por fora. E por dentro, quando eu abria a minha parte, caía tudo em cima de mim. A parte do meu esposo eu sempre gostei de manter organizada. Mas a minha parte era uma bagunça e eu dizia, eu sou meu guarda-roupa. Vocês acreditam que a primeira coisa que o Senhor começou a tratar comigo foi com esse guarda-roupa? Acredito. Eu tirei as portas e ele virou um closet. Eu digo, agora você vai ficar arrumado. Só que para isso teve um processo. Eu arrumei guarda-roupa, eu pintei casa. E nisso eu já estava fazendo devocional, já estava orando. O Senhor, eu anotei numa cartolina e preguei na porta do meu quarto o passo a passo do meu dia. O que era que eu tinha que fazer no meu dia. O Senhor me deu uma estratégia fantástica. Com versículos bíblicos, sabe? E é interessante, eu só contei essa história 2 vezes, assim. Olha que privilégio, Blerianos. Eu anotei, eu coloquei assim, devocional diário. Estratégia de vencedor. Olha aí. Aí eu coloquei aqui o primeiro passo, ao acordar, agradeça. O que é que você tem? Aí coloquei aqui versículos sobre gratidão, sabe? Aí coloquei versículos sobre o passado. Não olhe para o passado. Aí versículos sobre isso, sabe? E
o Senhor foi me dando ali aquela estratégia. E ela funcionou durante todo o ano. Todo o ano. E o Senhor foi me curando, me curando. Chegou no período da pandemia. O Senhor já havia me curado. Eu estava liberta, livre, sentindo o amor, a graça, o perdão. Eu conheci esse amor, essa graça, esse perdão de Deus. Eu acho que eu tinha o desejo de conhecer isso que o novo convertido sente. Sim, o primeiro amor, a volta do primeiro amor. Porque a gente que é nascido no evangelho, a gente sempre luta pra estar com essa chama acesa. Aí, às vezes a gente esmorece, aí chega o congresso e vum, aviva. Mas eu queria sentir na minha carne, no meu íntimo, o que é o favor de Deus, o que é a graça. E eu conheci a graça, o favor, a misericórdia de Deus. E quando a gente sente essa graça, a gente passa a ter pelo outro. Então, é por isso que muitas vezes o Senhor ele nos permite esse processo. E deixa eu te falar uma coisa, Wayne. Parece que Deus permite, eu estava refletindo sobre isso esses dias, a gente passar, de fato, por esses processos para que a gente entenda algumas questões. Porque, por exemplo, eu também nasci criada no Evangelho. Então, geralmente, olha aí, vocês, agora escutem, vocês que foram criados no Evangelho, né? Que já a gente chama que nasceu no berço cristão. Geralmente, por a gente não ter a experiência do mundão, por a gente não ter essa experiência, fica mais difícil de você entender esses conceitos de graça, por exemplo. E aí Deus nos permite passar, porque eu também passei por essa fase. Fica aquele desejo de querer experimentar, tipo, o irmão que vem de fora parece pra você que ele teve experiência fora e dentro. Aí você fica com aquele sentimento de, eu acho que eu tenho que provar um pouquinho pra saber. Isso, e os jovens têm muito disso, né? Porque às vezes nasceu num lar evangélico e aí ele não tem a experiência do mundo e às vezes ele não consegue entender o que é a graça. Ele não consegue entender o que é a graça. E quando a gente nasce no evangelho, parece que Deus é assim, não, você não precisa experimentar o mundo, mas aqui dentro eu vou permitir que você passe por certas provações para você entender. Você não precisa sair para entender o que é a graça. E eu digo sempre ao Senhor, né? E digo sempre à minha família, eu nunca, de verdade, eu nunca tive vontade de provar das coisas do mundo, de ir, sabe? Eu acho tão sem graça, me perdoe vocês que acham graça, eu acho sem graça, né? O que eu acho graça, né? A presença de Deus. Eu sou pentecostal, minha gente. Olha, eu acho graça nessas coisas. E o meu desejo, naquele período, era parar. Sabe? Eu simplesmente queria parar. Eu digo, Jesus, não, chega a promessa, tá bom, eu tô bem aqui, tá ótimo, e não dá mais. Mas quando chegou ao ponto, né, de eu não querer mais viver, aí foi ficando sério. Foi ficando muito sério, porque a nossa vida, ela é preciosa. Ela é um privilégio. Todos nós fomos gerados com um propósito por nosso Deus. E quando você não enxerga isso, tudo que Deus te deu, né? Eu tenho meu esposo, um esposo abençoado, irmão Júnior, minhas filhas, que são, nossa, umas bênçãos, não é porque são minhas filhas, são 2 mocinhas e uma bebê de 5 anos, viu? Eu chamo bebê que é a caçula, mas elas são tementes ao Senhor. Então, isso é um privilégio gigante, sabe? Só isso seria motivo para eu andar de joelhos. Mas quando essas lutas vêm e elas te sufocam, sabe? Você perde o destino, você perde o rumo. E eu não quis sair do mundo. Eu simplesmente não queria mais sentir aquela dor, né? E eu lembro que uma crise de ansiedade que eu tive, eu me tranquei num banheiro de um restaurante. Eu sempre saía assim, me tranquei no banheiro de um restaurante e eu me acocorei, porque eu me encolhia toda, que é uma dor que toma conta de todo o corpo. Não sei se os irmãos já sentiram, mas é uma dor que toma conta de todo o corpo. E às vezes a gente vê as pessoas contando, a gente acha que não é nada, porque a gente nunca sentiu nada parecido. Hoje eu sei, quando alguém fala crise de ansiedade, eu já encho os olhos de lágrima e abraço a pessoa, porque eu sei do que precisa. E eu disse, Jesus, faz passar. Eu só dizia assim, faça passar, faça passar. Porque nesse momento tão desesperador, você não quer mais sentir, sabe? E você tem medo de acabar se tornando um fardo para a sua família. Né? O inimigo, ele coloca todo tipo de seta que você pensar na mente. Mas aí, quando você corre para o lugar certo, que é aos pés de Jesus, para a palavra dele,
a inerrante palavra de Deus, você encontra resposta para tudo. Você encontra resposta para a sua dor, para a situação que você está passando. Você olha para a vida dos servos do Senhor que sofreram e morreram para você estar aqui. Sim. Aí você passa a entender que o propósito do Senhor é além, sabe? Que não é sobre você, é sobre Ele. Que nós estamos aqui para levar o amor dEle. E que se for necessário chorar, sofrer, é como diz aquele de Lauriette, ainda que para te servir, Senhor, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação dos séculos. Nós vamos viver milagres. Nós vamos viver bênçãos, nós vamos viver curas. Nós vamos ver a mão do Todo-Poderoso agindo sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos familiares, dos nossos irmãos. Mas nós também devemos padecer, sim, porque nós não somos melhores em nada do que os heróis da fé. Como foi que Estevão morreu? Sim. Por que foi que ele morreu daquele jeito? E Paulo? E Pedro? Sim. Né? E como esses homens eram? Eram perfeitos? Não. Todos eles tinham defeitos. Nossa, e Pedro, bichinho. Mas vê o que Deus fez na vida de Pedro, sim, né? E tantos outros. E muitas vezes a gente passa as lutas aqui e a gente acha que é tudo sobre nós. E quando a gente coloca no coração que é tudo sobre Jesus, o que é dor, ele transforma em cura. O que é maldição, ele transforma em bênção. Glória a Deus. E toda muralha que se levanta ao nosso redor, ele derruba e nos faz marchar, sabe? Para pregar com autoridade. Todas essas lutas e dificuldades que a gente passa, a gente tem que ter consciência que é o Senhor nos espremendo, nos quebrando, como azeitona que é extraído ali o óleo precioso. Eu estava conversando ontem com meu amigo, o cantor Jamerson. Eu disse, Jamerson, olha o mistério de Deus na vida de Ivanaldo, que coisa linda. A gente estava falando sobre o culto, eu disse, olha isso. Aí eu disse, agora ninguém sabe o quanto foi espremido, sim, o quanto foi moído, mas persevera. E Deus trabalha ou não trabalha? Com certeza. Aí eu quero perguntar aqui aos irmãos se vocês estão dispostos a viver o melhor de Deus. O que Deus projetou para a tua vida. Os planos dele, o propósito de Deus. Se está disposto a pagar o preço. Sim, isso é importante. Chorar, sofrer, sabe? Se recolher ali no cantinho, correr para o lugar certo, porque não há outro lugar, não há outro lugar, não há outra saída senão Jesus, senão a palavra. É aqui. Nela medito de dia e de noite. Colocar no coração, sabe? Aqui você vai encontrar ânimo para viver. Certamente que a bondade e a misericórdia te seguirão por todos os dias da tua vida e habitarás na casa do Senhor por longos dias. Salmos 23:6. Essa é a promessa de Deus. E para vivê-la, perseverança. Amém. Amém. Verdade. Raquel, vamos falar um pouco dos trabalhos da irmã que a gente destacou, né? Sim, sim. O Maria, né? Maria, tu sabias? Que foi sabias, né? o último lançamento nosso. Pode falar um pouco desse trabalho, dessa experiência, né? Maria, tu sabias? É uma canção que estava no nosso coração. Eu e meu produtor já tínhamos esse desejo de gravá-la já há um tempo. Era um projeto para a Páscoa do ano passado, do ano retrasado. Aí depois para o Natal do ano retrasado, Páscoa do ano passado. E o Senhor, né, não dava certo. E ano passado minha vida fez assim. Eu mudei para Recife. Muita coisa aconteceu. E acabou que os projetos foram acumulando. E de última hora nós fizemos. E está aí para a glória de Deus. É uma canção que toca profundamente meu coração. E eu convidar os irmãos, né, para irem lá no canal, assistirem o clipe. Sim. Tem outros clipes lá, outras canções de autoria minha. Olha, né? Essa é uma versão. Dias de guerra, né? Depois da guerra. Depois da guerra. Depois da guerra, a minha história de vida. É um resumo de tudo que eu contei aqui e que fala sobre coisas que eu não contei aqui. Bota um pedacinho aí, viu, Parru? Coloca aí um pedacinho. A gente já ouviu ela, a gente achou muito linda também. E aí vocês vão ouvir, depois vão no canal da Wayne pra ouvir como filme.
só conseguiam ver o medo, o choro em meio ao caos. Mas agora vendo com os teus olhos, sei que o que restou da guerra foi o Senhor e eu, o Senhor e eu, o Senhor e eu. A gente falou tanto aqui sobre, né, sobre as lutas, sobre as guerras e realmente o que eu enfrentei nesse período de depressão, ansiedade, foi uma guerra espiritual. Era uma guerra espiritual, né? Eu sei que muitas pessoas passam por situações semelhantes, mas com outros, né, com outras causas. Mas a minha, ela tomou uma proporção espiritual muito grande, porque o inimigo ele agiu muito para me destruir. Né? Ele chegou a dizer para mim assim: você só precisa acelerar o carro. Quando eu vinha com minhas filhas da escola, só precisa acelerar o carro e eu faço o resto. Você só precisa colocar a corda, eu faço o resto. Meu Deus. Né? Então, quando você chegar a ponto de ouvir a voz do inimigo, é porque algo não está bem. Então, foi aí quando eu clamei socorro. Eu disse: não, Senhor, a voz que eu quero ouvir é a tua. Sim. Aí o Senhor chegou, né? E eu escrevi. Aí, depois da guerra, eu fui escrevendo, né? Era um texto enorme. E eu fui escrevendo com o auxílio do meu produtor, Pablo Egon. Ele é ali de Juazeiro da Bahia. E a gente foi montando, eu mostrava, né? E quando a gente foi finalizando, eu disse: essa é a próxima. Passou. O vento passou. Quando o vento passa, o que é que a gente faz? Conta o testemunho. É verdade, né? verdade. A gente conta o testemunho para abençoar outras pessoas. Amém. Então ela diz: o que sobrou da guerra não foi destruição. Veio para me matar, mas ampliou minha visão. Era para me matar, mas o Senhor abriu os meus olhos espirituais. Então ali eu juntei todos os pedaços, os caquinhos, meus pedaços que ficaram pelo chão. E o que veio para destruir, Deus transformou em bênção. Olha aí, gente, que canção linda. Vamos ouvir ser edificado. Uma coisa que a Wayne falou que eu achei interessante é o fato dela ter tomado a posição de dizer: eu não quero ouvir essa voz, a voz do inimigo. Porque muita gente, e aí vai para os jovens, que eu sei que tem muitos jovens ansiosos, depressivos, né? A gente está vivendo... É o mal do século, né? A gente está vivendo esse mal do século, mas nós profetizamos em nome de Jesus que esse não será mais o mal do século, principalmente na juventude, né, cristã, protestante. Nós temos que profetizar o oposto, com certeza. Não vamos declarar isso. Mas sabemos que por aí afora o mundo diz que esse é o mal do século. E aí o que é que acontece é que eu vejo que pessoas alimentam, né? Ouve a voz do inimigo e não bloqueia, não repreende, não renuncia àquela voz. E é importante a gente chegar para o Senhor e dizer: Deus, eu não quero ouvir essa voz, eu quero ouvir a tua voz, né? E às vezes tem gente que alimenta, continua ouvindo aquela voz e acaba que você vai dando cada vez mais espaço para que aquela voz ecoe dentro de você até que ao fim, né, realmente destrua a sua vida. E é importante a gente não aceitar essas vozes, né, do inimigo. E aí, a gente vai fazer... vamos fazer as 3 perguntinhas. Eu falo pouco, viu, meus irmãos? Vocês vão dando já sinal. Que é o Blair nas musics, vamos para a parte musical. Vou tentar acompanhar a irmã Rose. Aqui é assim, quem sabe faz ao vivo. A gente vai fazer 3 perguntinhas básicas, né? A gente já tá chegando ao final. Aí vocês pensavam que ia ser pouco tempo. Demorou aqui o negócio, né? Tem calma aí, produção. Vamos lá. Primeiro, qual a sua canção favorita? Do momento, né? Não, primeira favorita. Vou dizer, ó. Vai ser a favorita, vai ser a que marcou a sua vida e a do momento. Pode ser assim? Uma canção... É uma responsabilidade, você não tem noção. Tipo, a sua canção favorita, uma canção que marcou a sua vida ou que marcou alguma época da sua vida e depois a canção do momento. Então, primeiro, uma canção favorita. Minha canção favorita hoje é Depois da Guerra. É minha canção, porque é minha história. Sim. Porque todas as vezes que eu canto, eu olho para trás e olho pro agora e consigo, pela fé, enxergar o amanhã. Olha. Pela fé eu consigo enxergar o amanhã. O Senhor, quando Ele abriu a minha visão, né, Ele
me deu essa graça de perceber que tem mais. Tem sempre mais da parte do Senhor. Ainda que venham mais lutas, mais dificuldades, com Cristo a gente vence, né? Então, depois da guerra, e a outra é a minha canção favorita, não, a que me marcou. Isso, a que marcou. Durante a minha caminhada, totalmente envolvida com música, muitas canções me marcaram, mas nesse período da mudança minha de Araripina para o Recife, a canção que me marcou, que eu não consigo nem cantar tanto porque eu sempre me emociono, é Cubra-me, abrace-me, porque eu senti muito medo, né? A mudança, ela geralmente traz um medo muito grande e essa canção, ela marcou muito forte meu coração. E a outra? E a outra é a canção do momento. Minha canção do momento, meu Deus, também tem duas. Mas uma das que eu mais escuto é Não Perdi o Controle e Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A gente ainda não tinha escutado ela cantando aqui, né? Olha aí. Qual é a sua referência? Musical? Sim. Também não é só uma. É uma salada mista. Olha, eu comecei ouvindo Shirley, que minha mãe, ela ama Shirley, e era os LPs, né? Shirley, Cassiane, Aline Barros, na ordem de chegada, né? Daí eu fui conhecendo Gisele Nascimento, tem as cantoras internacionais também, que eu gosto de ouvir, mas aqui do Brasil, essas são minhas cantoras, assim... Aline Barros, hoje Gabriela Rocha, porque eu gosto muito também do que tá vindo hoje. Eu não fiquei lá em Chile, não. Então, se vocês ouvirem, né, minhas músicas, vocês vão ver um pouquinho de cada coisa. A gente brinca, eu e meu produtor, a gente diz que a gente lançou um estilo novo no mercado. É o Pentecostic. Verdade. Eu me identifico aí com esse estilo. Porque não dá pra ser só worship, né? A gente tem... É pentecostal, é mistura. Aí a gente canta o worship e dá lugar e vira esse Pentecostic. É verdade. A gente vai para essas respostas rápidas? Vamos. Pronto, a gente vai encerrar com algumas perguntas, só pra gente conhecer mais, né? No caso da Wayne. E depois ela vai dar só uma palavrinha final, motivando a nossa juventude, né, sobre chamado de Deus, sobre ministério. Você, bem rapidinho, só uma motivação, no caso, para a nossa juventude. E aí, vamos lá, é aquelas respostas rápidas, tá? Fala e você responde. A gente não pode pensar muito, não. Olha Deus. só que maldade. A filha do senhor Helen. Verdade, ela disse. A gente vai dar uma trégua, porque se Deus alongando com ela, a gente também vai ser. É verdade. Então vamos lá. Uma palavra. Deus. Deus, olha aí. Começou bem, tá vendo? Uma cor. Preto. Uma música. Bem sei eu. Uma voz referência. Uma voz referência. Ela já disse um Cassiane. monte. Cassiane. Cassiane, ela é o topo da minha lista. Uma comida. Parmegiana. Eita! Pensa que no Nordeste a gente só come cuscuz? E lá do Portal. Eita. De Araripina. É muito... Parmegiana. Vamos lá. Um livro. Um livro. Cartas de um Diabo ao seu aprendiz. Olha aí, já pegou a referência, anota aí. Dá pra tirar muitas lições. Esse aí tá na minha lista, inclusive, de leitura. Ainda não li, mas sei que é muito bom. Já vi algumas resenhas do livro. Então, Cartas de um Diabo a seu aprendiz. 12 mulheres também. 12 mulheres extraordinariamente... 12 mulheres extraordinariamente... Eu já vi esse também, mas simples. Também acho que é simples. É simples. Isso. Gente, esse livro, ele me acompanha, assim, sabe? Eu sempre consulto. Virou um livro, assim, de consulta. Dicas de livros aqui no podcast. A sua maior alegria. Minha família. Minhas filhas. Aqui na terra, minhas filhas. Meu esposo, minhas filhas. A sua maior motivação. Jesus e a promessa, a palavra dele sobre a minha vida. É a minha maior motivação. É a promessa de Jesus sobre a minha vida. Amém. É ele.
Glória a Amém. Deus. É tudo e por agora? E para finalizar, uma palavra de motivação para o chamado de Deus na vida da nossa juventude. Isso. Perseverança, né? A palavra que o Senhor ele mais toca no meu coração desde 2019, 2019, essa palavra ficou no meu coração, eu sempre falo sobre isso. Salmo 128, eu anotei aqui. Como é feliz quem teme ao Senhor e quem anda nos seus caminhos. Né? Então, para os jovens, permaneça, creia que independente do que vier, o Senhor, Ele não retarda a sua promessa. E para que o Senhor cumpra essa promessa, você precisa permanecer. Você precisa seguir firme. Como disse o apóstolo Paulo, né? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o teu trabalho não é vão no Senhor. Tua lágrima não é em vão, teu choro não é em vão, teu louvor não é em vão, tua oração não é em vão. Tudo que você vive tem um propósito, até sobre o que você escuta, sobre o que você lê. Lá na frente você vai entender. Sim. Tem propósito de Deus para tudo. Então, só fica na posição. Isso. Permaneça. E você vai ver o que Deus vai fazer. Amém. Gente, esse foi o nosso podcast. O primeiro. Do Music é o primeiro, verdade. Olha, o verdade. primeiro falando sobre música, né? O nosso primeiro. E a gente Que teve a privilégio. honra, privilégio, que é a pioneira, né? Do Music Aí, ó. aqui no Glorianos, com a Wayne. Realmente foi um privilégio para nós, uma honra conhecer mais você, né? Às vezes as pessoas veem um cantor só cantando ali em cima do altar. Se passou, né? Na Não sua imagina história. a Não história. sabe a história, a experiência. Foi uma honra poder conhecer um pouco da nossa irmã Wayne. Com certeza. E aprender a falar o nome dela. E aprender a falar o nome dela, verdade. Muito bom isso. Wayne, fala as suas redes sociais pro pessoal te seguir, que estiver acompanhando, né? Olha, minhas redes sociais é o meu nome, né? Não tem A outra. gente vai anotar bem direitinho. É @Wayne Aline. Né? Coloquem aí. Jonathan, por favor. Coloque aí. @Wayne Aline. No YouTube, Wayne Aline. Só tem eu, gente, com esse nome fantástico. Né? Então sigam lá, se inscrevam no meu canal. Tá vindo lançamento dia 20 de janeiro. A gente ainda não divulgou, eu estou divulgando aqui. Olha aí. Olha aí. primeira Tô mão, hein? soltando a data aqui, tá? Olha aí. Dia 20 tá vindo aí um medley, nós gravamos, tá muito lindo, fizemos como um clipezinho mesmo, tudo muito organizado. A gente gosta. Né? E assim, com uma roupagem nova, é um medley muito lindo, eu tenho certeza que Deus vai falar com você, vai tocar o seu coração, e você vai lembrar dessa canção, você vai lembrar. Amém, amém. É isso, gente. Deus abençoe vocês. Fica com a gente, se inscreve, né? Segue a Wayne também. Seja abençoada através desse podcast. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Até mais, Obrigada. pessoal.